Caríssimos irmãos, irmãs, 18º domingo do tempo comum. Nos coloquemos na presença do Senhor, implorando o seu Espírito. Dirijamo-nos ao Espírito de Deus, que é comunicador do Pai e do Filho. Ó Espírito Santo, dá-me um profundo amor ao sacratíssimo coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Meus irmãos, nesse evangelho de hoje, que aliás queremos agora proclamá-lo, o Senhor vai dar sequência ao domingo passado, do milagre do pão da vida. Escutemos. É do Evangelho de João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está nas Escrituras: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, logo depois do milagre da multiplicação dos pães, quando Jesus retoma para Cafarnaum, retorna o lugar que exerceu grande parte do seu ministério, Cafarnaum, o povo vai à sua procura. Poderia parecer que o ministério de Jesus está sendo fecundo, o povo está buscando, realizou um milagre de multiplicação dos pães que deixou o povo maravilhado. No entanto, Jesus percebe que a motivação deles é por interesse. E Jesus diz: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Meus irmãos, também na religião, na nossa relação com Deus, o interesse pode se insinuar. Tanto que Paulo diz: mesmo que eu desse o meu corpo para ser queimado, ou repartisse meus bens com os pobres, de nada adiantaria sem a caridade. O que deve mover é o amor a Deus e ao próximo. É um risco muito sério o interesse mesquinho e egocêntrico interferir na nossa relação com Deus, no nosso serviço ao reino, hoje também nos nossos dias,
Muitas vezes o cristianismo é pregado até como sucesso, como meio de prosperidade, quase que pura e simplesmente. Então é preciso precaver. Jesus percebeu isso. Percebeu isso. E Jesus quer que sirvamos a Deus e o busquemos a Ele por amor. Afinal, essa é a razão da nossa vida. Hoje celebramos sábado, domingo é o sermão, mas eu estou gravando hoje sábado e já dispondo para vocês. Celebramos Santo Inácio de Loyola, 31 de julho. Ele diz logo no princípio e fundamento dos seus exercícios espirituais: o ser humano é criado para amar, servir, reverenciar a Deus nosso Senhor e assim salvar-se. É a razão da nossa vida. Não podemos permitir que interesses mesquinhos interfiram no nosso serviço ao Rei. Diz que São Francisco de Assis dizia: tolo é aquele que troca a recompensa divina pelo mero reconhecimento humano. Claro, Deus também fala que vai nos recompensar. Receberás a coroa de glória que Deus preparou para aqueles que perseverarem até o fim. No entanto, o que deve mover nossas atitudes deve ser o amor. Por isso Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo será dado em acréscimo, também a recompensa eterna. Mas a nossa busca deve ser por amor, por amor. É um risco que corremos, meus irmãos e irmãs. Também o povo, lá do Êxodo capítulo 16, quando começando a sua trajetória para Canaã, começa a sentir fome no deserto. E aí então eles começam a murmurar contra Moisés, contra Deus. E chegam a dizer mesmo: no Egito nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxesse a esse deserto para matar de fome toda a gente? Ao invés de confiar em Deus, eles põem-se a murmurar. Esse é o esquema repetido nessa trajetória longa pelo deserto. O povo se rebela, o povo murmura, o povo chega a revoltar contra Moisés e contra Deus. E aí Moisés intercede, e Deus perdoa, e Deus o socorre. A grandeza do amor de Deus, a paciência dele conosco. Ele se mostra peregrinante conosco na jornada da vida. Nós cantamos: também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Tu és alimento na longa jornada. Por isso Jesus disse: não foi Moisés que vos deu o verdadeiro pão, é o Filho do Homem que vos dará o verdadeiro pão do céu. E no final do evangelho de hoje ele diz: eu sou o pão descido do céu. Por isso, quando o povo, por interesse mesquinho, o procurou, ele disse: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Até a vida eterna. Que devemos realmente buscar. Podemos pedir coisas temporais para Deus, Ele também nos socorre em nossas necessidades, uma enfermidade, as dificuldades que passamos em todos os sentidos. Podemos recorrer a Ele, mas a nossa busca mais profunda deve ser por aquilo que não perece. Jesus disse: não só de pão vive o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso, no Evangelho de hoje, quando perguntaram o que devemos fazer para realizar as obras de Deus, nosso Senhor respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. A importância de escutar a palavra de Deus e crer nela, que acrediteis naquele que Ele enviou. Não só de pão vive o homem, toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus é esta palavra, é o Verbo eterno que se fez carne e trouxe-nos a boa nova da parte do Pai. Como devemos escutá-lo, devemos crer nele, nas suas palavras, que são palavras de vida eterna. Como é importante, meus irmãos e irmãs, busquemos mais e mais crer no Senhor, também ter uma profunda gratidão pelo pão da palavra, que nos alimenta sempre. Nesse momento eu estou transmitindo a vocês que missão. E hoje, através desses meios, a palavra vai onde por outros meios não chegaria. Que bom! Mas busquemos realmente a palavra, para que ela alimente a nossa fé. Paulo diz na carta aos Romanos: a fé vem pelo ouvir. A fé alimenta, a palavra de Deus alimenta a nossa fé. Devemos também ser muito gratos por Jesus, aquele que veio do céu se fazer pão para nos alimentar. Como devemos ser gratos pela Eucaristia. Pela Eucaristia. Ele se declara nesse capítulo 6 que é preciso comer a sua carne e beber o seu sangue. E quando ele está para partir para o Pai, ele vai instituir a Eucaristia e vai dizer aos seus apóstolos: façam isto em memória de mim. Deixou-nos esse sacramento da sua presença. E ele de certa forma, como diz a carta aos Filipenses, aniquilou-se fazendo-se homem. Ele continua, de certa forma, se aniquilando, tornando-se presente no pão, sendo levado pelas mãos do sacerdote, dos ministros leigos para os enfermos, em nossos altares. É a humildade do Filho de Deus, mas é também o seu amor. Por isso, São João Maria Vianney dizia aos seus paroquianos: se vocês soubessem quanto Cristo vos ama na Eucaristia, vocês morreriam. Vamos colocar-nos em oração, agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, queremos mais e mais crer em Ti para fazer as Suas obras, para responder ao apelo do Pai. Alimenta o nosso coração, fortalece a nossa fé. Pedimos-te também, Senhor, que Te amemos na Sagrada Eucaristia e com reverência Te recebamos, com gratidão em nossos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Por mais difícil que seja seguir Tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar Tua palavra,